Ah, beleza, Renata. A Renata está colocando ali 9h45. Então, até 8h30, 8h40 eu termino, tá bom? Então, turma, nós estamos trabalhando o Penal 4, né? E como eu falei para vocês no começo do semestre, alguns crimes no Penal 4 nós iríamos dar uma atenção maior, né? São crimes, Jailson, Renata, mais polêmicos, né? Igual nós trabalhamos o estupro de vulnerável, né? Essas mudanças aí ocasionadas pela Lei 12.015 de 2009, né? Aí que mexeu com o título 6, a liberdade sexual, dignidade sexual, desculpa, né? Antes era crimes contra os costumes e agora passou a ser crimes contra a dignidade sexual. E hoje aqui nós vamos bater um papo, conversar sobre 7, 8 crimes aqui, como eu falei, mais para a gente ter noção, se vocês tiverem alguma dúvida, acaba que nós não vamos fazer um detalhamento de todos, porque é humanamente impossível, né? Porque a matéria é somente 30 minutos, né? E é muito grande a ementa, mas nós vamos conversar aqui de uma forma que ninguém fique no prejuízo. Eu estou feliz aqui pela quantidade de pessoas, tá ok? Já fiz a ressalva, né? Peterson, não vou ligar, hoje eu estou no ateliê da minha avó aqui, ó, então estou improvisado, não estamos né, na minha lousa, lá em Cuiabá, estou em Barra do Garça, mas não é nada que vai prejudicar. Tranquilo? Eliane, Douglas Rocha. O Douglas Rocha aqui, eu dei aula para você, Douglas? Que eu não estou lembrado de Douglas nessa sala. Fábio Júnior. Turma, vamos lá então? Olha só, eu vou fazer o seguinte: quem tiver com o Código Penal aí, pode abrir lá no 218. Nós já trabalhamos, né? As aulas estão aqui no canal do YouTube, tá bom? Nós já trabalhamos até o 217A, estupro de vulnerável, tá ok? Que foi o que caiu na prova, né? E agora a gente vem aqui para o 218. E assim, turma, a conversa de hoje aqui, enfim, é que vocês fiquem sabendo de alguns crimes, Jair, que às vezes a gente nem faz ideia que existam, né? Olha só, eu vou usar o bate-papo, tá bom, turma? Deixa eu colocar para vocês, ó, o 218. Ó, colocando para vocês aí no bate-papo o 218. Para quem tiver código, pode ir direto aí. Tranquilo? Ó, turma, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Turma, e o que eu tenho para falar aqui no 218? Lá no título, Jailson, está corrupção de menores. A única coisa, assim, né, o que chama mais atenção, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aí, sem problemas, mas o seguinte, Renata, não é aquela corrupção de menores, tá ok? Quando alguém, né, maior de idade utiliza o menor para traficar, para praticar um roubo, para praticar um furto, tá ok? Aqui vocês podem ver aí, o tipo penal é bem claro, né? Induzir alguém menor de 14 anos, aqui ainda vulnerável, a satisfazer a lascívia de outrem, ou seja, crime sexual, tá ok, turma? Então, essa corrupção de menores não é a mesma, deixa eu mandar aqui, Peterson, para vocês, ó, do 244A. Ó, tô mandando aí para vocês, ó. Estou mandando no bate-papo. É a única coisa que eu quero chamar a atenção aqui para a gente não confundir, tá bom? Ó. Cadê? Estão acompanhando aí pelo bate-papo, turma? Ó. 244A, ó. Beleza, senhor Noel? Tranquilo? Induzir alguém. Cadê? 200. Ó. Submeter criança ou adolescente com
como tais definidos no caput do artigo 2 da lei, né, do ECA, a prostituição ou a exploração sexual, pena de 4 a 10 anos e multa. Deixa eu pegar o outro aqui. Cadê? Ó, 244B, era desse aqui, ó. Estou mandando aí para vocês agora. Aproveitar que a gente está sem quadro, a gente vai dando um jeito aqui, né, Jailson? Jailson, ó, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la, pena de 1 a 4 anos. Então, turminha, essa é a ressalva que eu quero fazer aqui na corrupção de menor do Código Penal. O Código Penal, Jailson, tem uma corrupção de menor, 218, tá ok? Só que não se confunde com a corrupção de menor do 244B, lá do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que acontece muito, turma, mas muito mesmo? O traficante, né? O traficante utilizar, Douglas Rocha, o menor para seu aviãozinho, o leve e traz. O leve e traz. Tá ok? Essa corrupção de menor não é o do Código Penal, e sim lá o 244B do ECA. Beleza? Então, quando vocês ouvirem falar, fulano está sendo acusado de tráfico de drogas e corrupção de menor. Não é a corrupção de menor do 218, sim a 244B lá do ECA. Tranquilos, turma? Posso prosseguir? Aqui hoje nossa aula é mais um bate-papo, então vocês podem ficar tranquilos. Se tiver alguma dúvida, podem falar. Posso prosseguir? Cadê? Ok, mestre. Então, beleza. Se um confirmou, eu já estou indo. Tá ok? Turma, olha só. Deixa eu ver aqui. De 218A, satisfação de lascívia. Deixa eu colocar aí para vocês, para ficar registrado. Ó. O outro crime já, tá, turminha? A gente vai adaptando aqui sem quadro, ó. Satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Como eu falei, às vezes, turma, né, você nem tinha ideia que isso era crime, né? Mas, Eliane, tá aí, tá ok? Código Penal, ó, de novo, turma, de novo. Lei 12.015 de 2009, tá? Tá aí no bate-papo. Criminalizou a conduta de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Olha aí, ó, no bate-papo. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo, turma, e muito cuidado, ó, a presenciar, turma. Presenciar, tá aí no bate-papo, ó. Conjunção carnal, ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Turminha, olha aqui para mim, olho no olho. Jailson, aqui a criança não participa de nada, tá bom? Ela não participa, ela não é vítima, ela não é alvo de nenhum ato libidinoso ou de nenhuma lascívia, ou seja, o agente criminoso não utiliza a criança para praticar qualquer ato de conotação sexual com ela. Porém, Renata, o que o Código Penal criminalizou, o legislador criminalizou, foi fazer com que a criança somente presencie. Então, aqui, diante de tudo que a gente vem estudando aqui nos crimes contra a dignidade sexual do título 6, é importante ter essa diferença, Jair. Uma coisa é a criança participar de ato libidinoso
e outra, né, ou conjunção carnal, estupro de vulnerável, e outra coisa, Mara, que está chegando agora, é a criança presenciar um ato libidinoso ou a conjunção carnal. O Código Penal criminaliza também o autor que faz com que uma criança menor de 14 anos, né, como vocês viram aí, presencie um ato libidinoso ou uma conjunção carnal. Tranquilo? Então, a ressalva aqui, separar quando a criança participa e quando a criança apenas presencia um ato libidinoso ou uma conjunção carnal. Lembrando, né? Só para já passa. Quem abriu o microfone aí? Eu. Já. Pode falar, Jailson. Pode falar, irmão. Essa segunda aí é quando a criança presencia. Tem que provar que as pessoas querem se satisfazer com a presença da criança ou só dela presenciar já está configurando o crime. Perfeito, Jailson. Matou a pau, irmão. Matou a pau mesmo. E olha só, sua resposta está no próprio tipo, ô Jailson. Olha aqui, ó. Não aparece aí para vocês, né? Se eu grifar aqui, né? Não aparece, né? Ó, Jailson, acompanha aí no bate-papo. Olha aí, ó. Ou induzi-la a presenciar conjunção carnal ato libidinoso, vírgula, Jailson, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Ou seja, Jailson, a criança, ela só está ali de corpo presente. O autor vai estar satisfazendo a sua própria lascívia, tá ok? Não precisa, né? No caso aqui, essa satisfação da lascívia não guarda relação com a presença da criança, o Jailson, tá bom? Não guarda relação com a presença da criança, porque eu acho que você está falando no sentido daquela pessoa que tem uma fantasia sexual, não é isso? Seria isso, Jailson? Né, em praticar um ato, né? Também, né? Em praticar um ato. Eu perguntei mais pela questão de, então, um pai e mãe, por exemplo, que dá uma vacilada, está cometendo um crime, né? Então. Sim, aí, Jailson, nós vamos ver a questão do dolo, né? Porque realmente, inclusive, é uma situação engraçada, né? Mas porque realmente tem a questão do descuido, né, Jailson? Tem a questão do descuido. Aí, esse crime aqui, ele não se pune na forma culposa, tá bom, Jailson? Por não se punir na forma culposa, é justamente essa situação que você colocou aí, né? Por um descuido do pai, claro, assim, é uma questão de lógica, né, Jailson? Mas foi muito bom você provocar, não vai ser punido, ok? Porque só se pune a forma dolosa do crime. Entendi. Obrigado. Tranquilo? E assim, Jailson, foi muito bom e raciocínio comigo, pura lógica, né? Pode acontecer de um pai, da mãe vacilar aí, diferente, Jailson, se o pai e a mãe faz questão, assim, ou seja, tem uma fantasia, ou não se importam, entendeu? Aí sim, a gente já começa a ter uma outra conotação aqui desse crime. Tá? Agora, se ficar configurado um cenário de descuido aí, né, que os pais não tinham essa vontade, não tiveram dolo, aí não. Aí realmente não incorre no tipo penal aí. Tranquilo? Tranquilo, muito bom. Não, beleza. Posso passar para... Aqui, turma, esse é o maior cuidado, Jailson, tá? Foi muito bom você provocar isso. Primeiro, separar a criança que é vítima efetivamente, né, vítima que participa, e a criança que também é vítima, mas só presenciando, tá bom? Uma é lá do 217A, né, estupro de vulnerável, tá? E a outra é do 218A, que é a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Beleza, turminha?
Deixa eu ver aqui. 218B, turma. Deixa eu mandar aí para vocês. Que não tem nem como eu ficar pedindo para abrir o código, senão a gente não consegue avançar, turma. Jailson, outro crime aí, ó. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Turma, e aqui duas questões bacanas que dá tecnicamente, né, que nós já estudamos. Jailson, estupro de maior de 14 anos, 213. Lembra lá? Só estupro, ok? Estupro de menor de 14 anos, estupro de vulnerável, 217A. Aqui, no que diz respeito ao favorecimento da prostituição, ok? Ou outra forma de exploração sexual, o 218 uniu os dois, Jair. Tanto faz, Fábio Júnior, se a vítima é menor de 14 anos ou maior de 14 anos, até 18 anos. Tá ok? Olha lá, ó, submeter, induzir ou atrair à prostituição, outra forma de exploração sexual, menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha necessário discernimento para a prática do ato. Então, turma, tecnicamente, o 218B misturou o 213, né, no que diz respeito à idade, tá, pessoal? A vítima, tá bom? A vítima pode ser tanto menor de 14 anos, a vulnerável, né, pela idade, quanto a pessoa ainda menor, mas maior de 14 até 18 anos. E aqui, Jailson, senhor Noel, eu preciso lembrá-los do que nós estudamos em estupro de vulnerável. Nós temos 3 tipos de vulnerabilidade, lembra lá? A vulnerabilidade do caput, do 217, que é a vulnerabilidade da idade, né? Formação psicológica, a criança ainda não está, né, formada psicologicamente para discernir o que é um ato sexual, as consequências de um ato sexual, tá ok? Está aqui também no 218. E a vulnerabilidade do parágrafo 1º, Jailson. Renata, que é aquela vulnerabilidade da pessoa que tem doença mental grave. Olha aqui, ó, o 218 também colocou, né, também recepcionou essa vulnerabilidade. E a vulnerabilidade do parágrafo 2º, lá do 217, que é aquela pessoa que, em que pese ter as suas faculdades mentais plenas, ela, por algum momento, temporariamente, não é capaz de resistir, Jailson. Não é capaz de resistir à investida do ato sexual aí, de ter o discernimento. A pessoa que está muito embriagada, né? A pessoa que está muito embriagada ali, ela temporariamente, ela é uma vulnerável, né? Então, o 218 recebeu aí, né, as 3 vulnerabilidades e também a pessoa menor de 18 anos e ainda maior de 14. Então, aqui, tecnicamente falando, né, o 218B recebeu tanto a vítima menor entre 14 anos e 18, né, 17 incompletos, e os vulneráveis, né, os 3 tipos de vulnerabilidades lá que nós estudamos. Tranquilos? Alguém tem alguma dúvida aqui? Posso prosseguir? E, turma, vai ter um mais polêmico ali, mas é complicado esse negócio de induzir, né, atrair a prostituição, que é do conhecimento público aí, quem não tem conhecimento também eu falo aqui sem problema algum, né? Esses sites aí de prostituição, a estrutura, muitas das vezes, os donos desses sites, eles eles têm casa, Jailson, eles já têm toda uma estrutura que enquadraria aqui, né, ao induzimento, à atração, né?
mas realmente são crimes aí complexos de comprovar, tem os mecanismos aí que o pessoal sempre utiliza, tá bom? Mas vamos lá, turma, alguma dúvida? Eu estou seguindo aqui, tá bom? Como eu falei, seria mais um bate-papo, né? Ó, essa mudança aqui mais recente, ó, turma, de 2018, Peterson, tá bom? Colocando aí para vocês agora. Ó, 218C, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Turma, aqui o 200C veio aí como um desdobramento, né, do registro de intimidade sexual que nós estudamos, que está aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Ó, estupro, importunação, assédio. Ó, deixa eu ver aqui. Para ver. Vou pegar aqui. Violação sexual, importunação, estupro de vulnerável. Meu computador apagou aqui. Registro de... Ah, 216B, turma. Ó, registro não autorizado de intimidade sexual. Deixa eu pegar ali para eu colocar aí para vocês, só para ficar um pouco mais visual. Ok? Ah, eu estou no ECA, por isso que eu não estou achando aqui. Ó, deixa eu mandar aí para vocês. Ó, nós já estudamos, tá bom? Só estou colocando aí para ficar mais visual. Ó, Jailson, nós estudamos esse crime, ó, registro não autorizado de intimidade sexual, turma. O 218C é um desdobramento desse crime. Jailson, lembra que eu falei, Tarso? Uma coisa é registrar intimidade sexual, né? Isso aí veio, lembra lá do crime da Carolina Dickmann? Vocês lembram disso, do crime da Carolina Dickmann? Né? Que ela teve aí alguns registros da sua intimidade sexual furtados, né? E foram divulgados. Então, uma coisa, Jailson, é registrar a intimidade sexual. Ah, não divulguei para ninguém, não tem problema, já consumou o crime, nós conversamos sobre isso. E agora o 218C, né? Oferecer, trocar, disponibilizar, apareceu o aviso aqui de 10 minutos, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, WhatsApp, né, turma? Ou sistema de informática, telemática, fotografia, vídeo ou registro audiovisual que contenha cena, de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, pouco importa se é estupro ou não, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, turma, aqui a ressalva, né, nesse bate-papo é vincular a divulgação, né, Jailson? Né, a divulgação de cena de conotação sexual com aquele crime lá do 216B, que é o registro não autorizado de intimidade sexual. Uma coisa é registrar, outra situação é divulgar. Quem registra e divulga responde por 2 crimes, Tarso. É isso que eu quero que vocês gravem. Tranquilos? Posso prosseguir? O que vocês me falam? Eu estou indo aqui. Posso prosseguir? Cadê vocês? Posso prosseguir? Então, beleza.
Ó, deixa eu ver aqui o que nós temos, né? Disposições, induzir. Então, vamos lá, ó, turma. 227. Deixa eu pegar aqui. Travando aqui. Ó, deixa eu colocar, cadê? Turminha, é mais um bate-papo. Vou deixar essa, já vou subir essa aula pro Instagram, pro YouTube, tá bom? Turma, 227, mediação para servir a lascívia de outrem, né? Cuidado aí, né? A turma que gosta de arrumar gente. Ah, Jailson, vou arrumar fulano para ciclano, né? Olha aí, ó. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Olha o parágrafo primeiro. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, ou irmão, tutor ou curador, a pessoa quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Ó, mais uma aqui, ó, qualificadora. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, tá bom? Parágrafo terceiro, se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Turma, olha só. Aqui nós precisamos fazer um raciocínio, Tarso, com o título que nós estamos estudando, né? Ah, professor, como assim mediação para servir a lascívia de outro? Eu já arrumei uma colega para um colega, namoraram, enfim, tiveram relação sexual, quer dizer que eu incorro nesse crime, Jailson? Turma, olha só, qual que é o título onde está inserido 227? Título 6. Crimes contra a dignidade sexual. Então, essa intermediação, turma, esse induzimento, né, do 227, ele precisa atentar contra a dignidade sexual da vítima, tá ok? De uma forma que quem está induzindo ali põe uma pressão muito grande, que ela se sinta constrangida, tá bom? Que ela se sinta, pode ser até maior de idade, ok? Tanto que o crime simples é maior, ele só vai ser qualificado se for ir no parágrafo primeiro, se for menor, tá? Mas, Tarso, precisa, Mara, ter essa conotação, sabe, onde a vítima ela é intimidada, onde a vítima ela vai, mas atentando contra a sua dignidade. E aqui eu preciso chamar a atenção para vocês, né, Gustavo? Extremamente subjetivo. Ok? Extremamente subjetivo. Então, assim, não é todo mundo que arruma um amigo para outro, que eles vão lá, tenha, né, uma relação sexual que vai incorrer nesse crime, mas precisa ter essa percepção de atentar contra a dignidade sexual da vítima. Tranquilos? São uns crimes que a gente nem fazia ideia, né, turma? Ó, mais um aí, ó. Professor, Sim, pode perguntar. Esse aí é um crime de cafetinagem ou não? Então, o Jailson, ainda não. Porque, apesar se for qualificado, o Jailson, lá pelo parágrafo terceiro, você viu aí o parágrafo terceiro, ó, quando ele fala se ter lucro? Você viu aí? O parágrafo terceiro? Isso, se for qualificado. A pena aí é só multa, né? Acrescenta a multa, né? A pena é a do caput mais multa. Isso, foi isso que eu percebi. Isso mesmo. Só que o seguinte, Jailson, eu vou ter aqui, ó, até coloquei aí, ó, 228, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. A cafetinagem vai mais aqui, entendeu? No 228. Entendi. Favorecimento da prostituição. E aqui, tipo, turma, a gente... Né? Oi? É a prostituição, né? Então... Isso, aham.
Só que aqui, ô, Jailson, é o que eu falei no começo. Há um sistema aí, né? Quem realmente pratica isso daí, eles dão um jeito de maquiar, mas realmente são crimes difíceis, assim, né? E aqui, Jair, só vou colocar aí agora, ó, o rufianismo, tá bom? Mais um, ó, que também fica muito perto, ó, 230, rufianismo, tá bom? Lá no 228, ele só favorece, tá? Cria mecanismo para outra pessoa, né, se prostituir, faz site, arruma lugar, enfim, né? No rufianismo, ele tira um proveito efetivo, Jair. Tá bom? Ó, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros, ou fazendo-se sustentar no todo e em parte por quem exerça. Aí é aquela questão, né? A garota de programa vai lá, faz o programa e dá 15% para o dono da casa, não tem isso daí? O que acontece muito. Não tem, Jair, eu te garanto que tem, tá? Pode ficar tranquilo, é assim que funciona, tá bom? Então, turma, isso daí, esses crimes aqui, ó, a exploração sexual, né, o favorecimento à prostituição, o rufianismo, existe, eu não vou falar que é vista grossa, turma, mas existe um mecanismo aí, né, que tenta maquiar essa relação. Mas, geralmente, quando incorrem, o seu Noel, já incorre tanto na exploração, né, ao favorecimento à prostituição, quanto no favorecimento, quanto no rufianismo. Porque esses donos de casa, tudo aí é meio a meio, tá? Tem essa história que as garotas vão lá, livre, desimpedida, enfim, é só conversa, tá ok? Deixa eu ver o que... A testemunha, que é a vítima, não testemunhar contra, né? Aí fica difícil. Sim, mesmo. sim, aham. Então, é bem isso, o Jailson. Existe um mecanismo aí muito forte, sabe? Muito forte mesmo para burlar isso daí, né? Que às vezes tentar maquiar essa tipificação aí. A verdade é essa. Tranquilo? Turma, eu vou parar com vocês aqui no 230, tá bom? Como eu falei para vocês, alguns nós daríamos mais atenção e outros nós bateríamos um papo. Eu espero ter atingido aí 8h44. Já vou finalizar para vocês terem a aula aí com o colega professor. Um forte abraço, contem comigo, vai cair aqui, qualquer dúvida, manda lá no grupo do Telegram, tá? Um abraço, pessoal! Valeu! Valeu, Jairson! Tamo junto, irmão! O último crime que nós trabalhamos foi o 217A, estupro de vulnerável. E, Ed, eu comecei a aula falando o seguinte: turma, pega tudo que nós estudamos lá no primeiro dia de aula, estupro 213, e aplica no estupro de vulnerável. Só que o seguinte, Ana Carolina, chamei a atenção de vocês, né, para 3 circunstâncias aí do 217A, que o legislador, ele criou, né, estabeleceu aí 3 tipos de vulnerabilidade, ok? A do caput, Ed, a vulnerabilidade psicológica, né? Ele entendeu que aquela criança menor de 14 anos não tem uma formação psicológica adequada para discernir, muito menos para dar consentimento de um ato sexual. Então, mesmo que aquela vítima menor de 14 anos, né, de uma forma venha dar anuência, ou seja, não haja violência, não haja nada para a prática do ato sexual ou por conjunção carnal, né? Lembram lá, introdução do pênis na vagina, ou por ato libidinoso. Mesmo com consentimento, será estupro de vulnerável, por conta dessa vulnerabilidade psicológica. O legislador entendeu que essa criança ela não tem o discernimento e muito menos, Ed, ela pode dar o seu consentimento para o ato sexual. Bacana. Adriele, essa é a vulnerabilidade lá do caput. Parágrafo 1º, a vulnerabilidade por conta de doença mental grave, Ed. Lembram lá? Ok? Aquela pessoa que tem doença mental, que obviamente não tem as suas faculdades mentais plenas,
o legislador ele também entendeu que ela é vulnerável para efeitos de estupro. Para efeitos de estupro. Tá? O Ed está falando que está cortando aí. Deixa eu ver aqui, Ed. Veja se melhorou aí, Ed, um pouco. Alô, turma. Sim, professor, melhorou agora. Melhorou? Uma Então melhorada. tá. Segunda vulnerabilidade, doença mental grave. E a terceira vulnerabilidade, que é o do parágrafo 2º, Ed, é aquela pessoa que não tem doença mental grave, não é menor de 14 anos, não é... Ah, bacana, Ricardo. Não é menor de 14 anos, porém, ela está momentaneamente incapacitada de dar o seu discernimento, de ter o seu discernimento ou de dar a sua anuência para o ato sexual. Tipo, o exemplo clássico aí, né, turma? A pessoa que está embriagada, tá bom? Está lá jogada no chão, jogada, né? Aí tem um ditado aí de bêbado, né? Está lá jogada, ela momentaneamente ela não tem como, né, exarar nenhum tipo de consentimento ali para o ato sexual. Se o autor usar dessa vulnerabilidade momentânea dessa pessoa para praticar o ato sexual, também incorre aí na figura do 217A, parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala ou por qualquer outra situação, encontra-se incapacitada de ter o discernimento. Então, turma, 3 pontos extremamente importantes, Cláudio, seja bem-vindo, para não cair na bobeira, Ed, de confundir o estupro 213 com o estupro do 217. Tá ok? Entendam 3 tipos de vulnerabilidade, esse é o ponto que nós limpamos aí, que a gente deu uma atenção maior. Bacana? Hoje, a gente começa aqui com 218, corrupção de menores, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. E, turma, olha, mais uma vez, ó, aqui não dá para ver vocês, o que eu estou destacando aqui, né? Mas menor de 14 anos, turma. Aqui nós temos duas questões que eu quero limpar com vocês. Ed, aqui não é o agente que pratica o ato, ok? Se a gente lê a letra da lei fria, nua e crua, Ricardo, nós vamos ver que aqui é aquele que, de alguma forma, intermedia. E aqui nós temos muita figura de mães envolvidas nesse tipo de crime. Tá ok, turma? Que às vezes consente, que induz, tá ok? Então, aqui, ó, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, tá? O autor do 213 não se confunde com o autor do 217. O autor do 217 é o próprio autor do crime, né? Popularmente aí, é o próprio estuprador. Tranquilos, turma? Um outro ponto aqui. Em algum momento, vocês já ouviram falar o seguinte, Ed. Ricardo, fulano responde por tráfico de drogas e corrupção de menores. Não, ele cometeu um roubo, responde pelo 157 por corrupção de menores. Turma, esse corrupção de menores não se confunde com o 218, tá ok? Olha, o 218 tem a clara intenção de praticar, de satisfazer a lascívia de outro, um crime sexual. A corrupção de menores, quando o traficante utiliza um menor para ser o aviãozinho, Ana Caroline, quando alguém que vai assaltar utiliza um menor ali, né, na empreitada criminosa, não é a corrupção de menores do 218, e sim do 244B do Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Então, só para nós não confundirmos aqui,
essa corrupção de menores do 218 não é aquela que o traficante, o ladrão, o estelionatário costuma utilizar menor, ok? Esse daí é o 244B do ECA. Tranquilo, turma? Alguma dúvida? Posso prosseguir? O que é que vocês me falam? Ok, para mim, tranquilo. Beleza? Mete bala, professor. Então, beleza. Turma, olha, eu estou por conta, tá? A dinâmica é um pouquinho diferente, mas podem perguntar sem problema nenhum, tá ok? Turma, ó, coloquei aí no bate-papo. Satisfação da lascívia mediante presença da criança ou adolescente. 218A, tá ok? Turma, bem simples e objetivo, mais uma vez, tá bom? O legislador protegendo a formação psicológica da criança, ó, menor de 14 anos. E, Ricardão, gente fina, aqui, carreiras policiais aí, vão tentar pegar vocês aqui, ó. Vão pegar por conta de duas coisas. Porque é um crime novo, 11 anos para o, né, para a jurisprudência, para a doutrina se formar, é relativamente novo, tá ok? Pela alteração aí da 12.015 de 2009, que a gente já vem estudando, desde lá do estupro, né? E aqui mais um pega, tá bom? Ficar atento. Menores de 14 anos, protegendo a formação psicológica dessa vítima. E aqui, turma, mais uma vez, analisando a letra fria, Ricardo, ó, tranquilo, na prova das vidas de vocês, aí que vocês forem realizar, leiam com muita calma, com muita parcimônia, tá ok? Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar. Ricardo, tem todos os elementos, ó. Conjunção carnal, vocês já estão cansados de saber que é a introdução do pênis na vagina. Ato libidinoso, tem todos os elementos que nós estudamos no estupro de vulnerável, tudinho. Porém, ó, fazer com que a vítima presencie, tá bom? A criança aqui, a adolescente, né, menor de 14 anos, seja bem-vinda, Elismar, ela não participará, né, do ato sexual ali, porque se ela participar, Ricardo, é estupro de vulnerável. Então, aqui, turma, e eu gosto de conversar sobre esses crimes, porque ele anda muito perto, tá? Num cenário fático, numa construção fática aí de um cenário, né, de crime, isso daqui realmente anda muito perto. Porque é o seguinte, Elismar, que está chegando agora, se a criança participa, olha só, visualiza uma situação. Alguém leva uma criança, coloca ela numa cadeira e faz com que ela presencie 218A, ok? Está ali presenciando um ato sexual, ou por conjunção carnal, ou ato libidinoso, ou o autor está se masturbando, enfim, um ato de conotação sexual, ok, turma? Se a criança somente olhou, somente presenciou, 218A, pronto, e acabou, ok? A partir do momento, se esse autor encostar o pênis ou acariciar qualquer parte íntima dessa criança, ela já vai estar participando, ela já é alvo do ato libidinoso, ou, né, se ocorrer, a conjunção carnal. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que a Lei 12.015 trouxe isso daí para muito perto, tá? Um liame muito perto de um tipo penal e de outro. Tá ok? Se ela, de algum momento, é alvo desse ato, tá ok? Não só presencia, mas ela sofre ali, né, algum tipo de investida, tá ok? Desse autor, já é estupro de vulnerável e não o 218A. Eu achei muito interessante, na época, até teve uma repercussão muito grande, e aí responderia pelos dois ou não, mas não, a partir do momento que ela é alvo, que a criança é alvo, né, efetivamente participa, já é estupro de vulnerável. Ed, nós estamos falando, meu amigo, para criança, para adolescente maior de 15 anos,
Não, turma. Mais uma vez, aquilo que eu falei no começo, o legislador protegendo a formação psicológica do adolescente, tá? Então, aqui, esse crime é somente, né, para os menores de 14 anos, para a vítima menor de 14 anos, tá bom? Turma, alguma dúvida aí? Posso tocar? Sossegado. Então, beleza. Qualquer dúvida, pode falar, turma. Tá bom? Ó, o Ricardo ligou a câmera dele aí. Turma, agora aqui, vamos ver. Hoje, quando eu dou essa aula aqui, a turma sempre fala, o Ricardo, professor, tá sabendo demais disso daí, né? Mas, turma, vamos lá. Antes da gente entrar no tipo penal ali, no Apertei 200... sem querer. Não, tranquilo. No 218B, vocês sabem, isso daí não precisa ir numa casa de prostituição, tá ok? Para saber que existe um mecanismo aí. Porque olha só, olha o crime que nós vamos estudar aqui, ó. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Bacana. Então, olha só. O que eu quero chamar a atenção aqui? Elemento subjetivo, turma. Mais uma vez, Ed, o legislador protegendo a criança, o adolescente, o menor de idade, tá bom? Então, o favorecimento à prostituição do 218B é para o adolescente. Esse aí não tem muito o que falar, tá aí nítido, claro, ok? Mas eu já quero fazer o gancho para o próximo crime, tá? Então, qualquer conduta, né, que favoreça, que viabilize, Ana Caroline, que viabilize essa prostituição de menor, caracteriza o crime aí do 218B. E aí é um multiforma, né? Ó, submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência, ó, vulnerabilidade também. Não tem necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone. Turma, uma questão aqui que a gente precisa limpar. No 218, o legislador não preveu, não tem previsto aí, a vulnerabilidade temporária, tá ok? Ó, só tem a vulnerabilidade por conta da idade, e aqui não é somente 14 anos, né? Mas de 17 incompletos para baixo, sendo menor de idade, e cadê aqui? Ó, por enfermidade ou doença mental, e a invulnerabilidade por conta de doença mental. Aquela vulnerabilidade temporária, tá ok? Não está no 218B. No 217 tem as 3 vulnerabilidades, que hoje eu comentei com vocês aqui. No 218, não. Somente 2. E o ponto-chave aqui que está tratando de vítima menor de idade. Tranquilos, turma? Beleza? Agora eu quero conversar com vocês aqui, quer ver? Deixa eu ver se é agora. Deixa eu ver... Não, ainda não é agora, não. Deixa eu ver aqui, do favorecimento, a prostituição, criança ou adolescente. Beleza, não. Vamos lá, 218C, agorinha. Deixa eu colocar aqui. Turma, esse daqui eu acho que eu já citei para vocês, tá? Lembra quando nós trabalhamos o 216B, Ricardo? Registro não autorizado de intimidade sexual. Até expliquei, contextualizei que essa mudança aqui foi por conta daquele caso lá da atriz da Globo, né? A Carolina Dickmann, que teve aí umas fotos, né, nuas, ela nua, né, nudes aí, né, que o pessoal fala, furtada do seu computador e sofreu coação aí, foi extorquida para que não divulgasse, né, não realizasse a divulgação dessas imagens. Então, por conta disso, o
criminalizou, Ricardo, o registro não autorizado de intimidade sexual e também criminalizou o 218C, que é, acho que eu até fiz essa ressalva, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, que é a divulgação. Então, só para a gente ter aqui um ponto, né, de conversa, Ana Caroline, uma situação, Ed, é registrar a intimidade sexual de uma pessoa. Crime 216B, bacana? Um outro crime é divulgar esse material contendo intimidade sexual, 218C. Então, aqui um ponto, mais uma vez, que a gente precisa separar. Fulano registrou, Cláudio, e eu divulguei. Ele responde pelo registro 216B e eu respondo pelo 218C, que é a divulgação, né? Aí pelos meios, pelos verbos do 216, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, enfim, divulgar esse material. Então, aqui o que chama mais atenção para a gente deixar gravado, para não ter problema, né, da gente confundir, é o 216B, Ed, é o registro em si, e o 218C é a divulgação desse material registrado. Tranquilos, turma? Vocês viram aí que isso aí é tudo crime da nossa geração, né, turma? Tudo crimes da nossa geração, ok? Isso daí conta de WhatsApp, nudes, essas coisas. Pode falar, Ricardo. Nesse artigo 218, ele só está relacionado ao menor, né? Ricardo, cortou aqui para mim. Você pode repetir, por gentileza? Estou dizendo bem assim, quando for de menor que se relaciona ao artigo 218, não é? Isso, quer ver? Porque eu não li todo aqui com vocês, Ricardo. Vídeo, registro que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. O mesmo que a gente viu lá no 216B. Ricardo, eu estou pensando que eu estou compartilhando a tela, rapaz. Desculpa. Mas tem aí, Ricardo, estupro de vulnerável. Tá ok? Menor de idade. E tem a figura do estupro, 213. Então, Ricardo, não é só para menor, não, tá bom? Me desculpa, eu esqueci de ler tudo aqui para fazer esse destaque, tá bom? Aqui é para tudo, tá bom? Tanto para o menor quanto para o maior de idade, a vítima maior de idade, tá bom? Alô, Ricardo? Beleza. Tá, até aqui no bate-papo, estupro de vulnerável, tá? Então, aqui abarca todo mundo, é um desdobramento do que a gente viu lá no registro, né? Lá no registro 216B, tanto menor quanto maior de idade. Beleza, Ricardo? Agora, vamos ver aqui, se vão ficar aí falando, ai, professor, você está sabendo demais desse negócio, você anda frequentando? A gente pula, turma, porque tem os revogados, tá bom? 228 do Código Penal, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, turma, aqui não é menor, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Aí, turma, me esclareça aqui, que horas que é a segunda aula de vocês, turma? Elismar, que horas que é a segunda aula? Professor Rogério. Qual que é o horário, Ed? 8h30. Posso utilizar mais 15 minutinhos aqui, né? Sim, tranquilo. Então, beleza. Então, turma, olha só. E aqui, antes da gente conversar sobre o tipo penal, né, em si, é o que eu quero conversar com vocês, que eu pensei que era aquela hora.
Vocês sabem muito bem que existe uma rede de prostituição aí e não precisa a gente ir longe, tá ok? Você colocar na internet aí, acompanhantes Cuiabá, você vai ver inúmeros sites, tá ok? Onde tem ali um verdadeiro agenciamento, Ed, tá ok? Aí a parte que os alunos me falam, né? Professor, você está sabendo demais, né? Eu falei, tem que saber para dar aula, tá ok? Vou vir aqui só dar aula para vocês. Tem e um não nome, vou... né, professor, que se dá... Então, nós vamos ver aqui a questão do cafetão e tem o crime de rufianismo, que é o que a gente vai conversar logo após aqui, Ricardo. É esse aí que você está falando? Isso, rufianismo, exatamente. Isso, é um crime, nós vamos conversar. Isso. Só que o seguinte, turma, tem um mecanismo aí, tem algo, e assim, eu não vou me atrever a falar que é a questão que a justiça faz vista grossa, não prefiro ir nesse mérito, ok? Na verdade, existe, né, todo um mecanismo aí que tenta, de certa forma, maquiar, né, os autores aí para não incorrerem nesse crime. Vamos lá agora, ó, o que eu estava falando. Pode colocar no site aí quem tem curiosidade para fins acadêmicos, tá bom, turma? Unicamente para fins acadêmicos. Acompanhantes Cuiabá. Vocês vão ver alguns sites aí que promovem, Ricardo, diretamente, eles bateu o olho, tá aí, ó, favorecimento à prostituição, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então, tá lá. Tem um site normal onde garotas, né, anunciam. Claro que isso daí não está exposto, Cláudio. Isso daí não está exposto, mas é do senso comum e não precisa ser... Eu mesmo nunca frequentei isso, não precisa ser frequentador para saber que o dono daquele site recebe uma porcentagem, ou do próprio programa, ou do aluguel do anúncio. Aí, turma, a gente cai naquela velha conversa, desde o primeiro semestre eu tenho com vocês, quando eu trabalhei no presencial, Ricardo, que o direito penal, ele é subjetivo. Enquadrar uma conduta no texto normativo, existe aí um raciocínio subjetivo muito grande. E aí, para vocês, Ed, eu tenho um site, eu sou o dono do site, sou feio pra caramba, não consigo fazer um programa se eu fosse garota de programa, tá ok? Mas eu tenho o site, tenho os contatos, organizo o site, começo a oferecer os anúncios, e aí, para vocês, isso daí é uma forma de induzir? É uma forma de atrair alguém? Olha, é o que está no tipo penal. É o que está no tipo penal. E aí, quando eu cobro uma porcentagem para a garota de programa anunciar no meu site, isso daí é forma de atrair? É forma de induzir? Isso daí enquadra no tipo ou não? Então, aqui eu gosto muito de trabalhar esse crime porque nos exige esse raciocínio subjetivo, tudo. Tá? Porque, se a grosso modo, se a gente... professor, mas tem a Cristal da vida aqui aí em Cuiabá, todo mundo sabe, faz propaganda, o dono da casa, todo mundo sabe que ele recebe uma porcentagem, lá dentro tem quartos, A maioria dos donos desses sites aí, turma, eles têm quartos, eles têm kitnets que as garotas de programas que vêm de fora ficam hospedadas lá, fazem o programa lá, e aí, isso daí é induzimento? É atrair alguém para a prostituição? É explorar sexualmente uma pessoa? Sim ou não? E eu quero ouvir pelo menos 2 aí. Espero que vocês estejam entendendo a dinâmica, ok? O que vocês me falam? Só não pode falar, você está conhecendo demais, né? Repete aí, professor, para mim falhou. Ricardo, olha só, nós temos aí, olha o que fala o 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Isso é o que fala o texto normativo, tá ok?
Eu expliquei aqui como que funciona essa dinâmica dessas casas de prostituição, desses sites, né? Eu sou o dono do site, a garota de programa vai lá, paga para anunciar no meu site. Esses donos de site, Ricardo, eles têm kitnet, eles têm um espaço aí onde as garotas que vêm de fora ficam hospedadas lá e fazem um programa lá dentro, ok? Aí isso que eu estou perguntando para vocês, levando em consideração o raciocínio subjetivo, tá ok? Isso daí se enquadra para vocês na forma de induzir ou atrair alguém ou explorar alguém sexualmente, sim ou não? Que isso é o que acontece na prática. Não deixa de ser uma exploração, né, professor? Verdade. Ao meu ver, sim, é uma exploração. Ed, e por que ninguém fecha, parceiro? Por que ninguém fecha? Eu acho que nessa situação não se enquadra aí, não, professor. Você acha que não se enquadra, Ricardo? Não. Cláudio, pediu a palavra aí, se o Ricardo não for falar. Até porque não é uma profissão ilegal, né, professor? Então, eu acho que por isso que não fecha. Certo. Cláudio, ligou o microfone aí, Não é ilegal, né? Como que vai conseguir? Eu Como que vai conseguir? Professor, que aí está tipificando aquelas pessoas que acabam sendo oprimidas a estar fazendo aquilo. Sim, bom raciocínio. 228. Que ofende a dignidade sexual, que é o título, né, Ricardo? Isso, exatamente. Turma, pode falar, Ricardo. Vai lá. Não, pode falar, irmão. Demais falar também. Não, o debate aqui é bacana. Ed, as meninas aí, quer falar alguma coisa? Eu acredito nisso, professor, que realmente não é ilegal, porque a prostituição não é ilegal. Bacana, Ed. O Ricardo mandou aqui, fins acadêmicos, Ricardo. Mas, turma, entendam que essa é a dinâmica. Tá? O que nós estamos conversando, o Ricardo não está certo, não está errado. O Ed não está certo, não está errado. Faz parte do direito penal, e assim, é a minha luta incansável. A Ana Carolina está chegando agora, a Adriele também, a trabalhar comigo. Eu sempre levo os meus alunos a entenderem, né, a se permitirem raciocinar o direito penal de forma subjetiva. Porque enquadrar uma conduta em um texto normativo, turma, isso daí é complicado. Isso a gente já vem trabalhando desde o começo, desde quando eu trabalho com vocês. Então, aqui nós temos uma típica situação, Ed. Eu entendo que isso daqui é explorar sexualmente. Mas eu acho que foi o Cláudio que começou a falar aí. Comprovar isso é algo muito difícil, justamente pela natureza subjetiva. Ricardo, tem muito disso também. Se a garota não entende ali que isso está ofendendo a sua dignidade sexual, e aí, Ed, realmente não é uma ação, né, uma conduta ilícita, não é regulamentada, né? Não é profissão, né? Não tem carteira de trabalho, mas não é ilícito. Né, a pessoa por vontade própria, né, sem estar sendo coagida por ninguém, foi o que o Ricardo colocou aí, prostituição não é ilícito, né? Não é regulamentada, mas não é ilícito. Então, turma, aqui é justamente essa batata quente que eu quero colocar, e vocês sabem que eu sou acostumado a fazer isso com as minhas turmas, né, de vocês raciocinarem. Aqui, Ana Carolina, não tem o certo e não tem o errado. Comprovar. A polícia chega lá e fala, não, o meu site é de anúncios. Como existem outros sites de anúncio aí, OLX, eu só cobro pelo anúncio. Eu não tenho participação nenhuma no programa. Pronto. Acabou. Comprovar que eu estou explorando, que eu estou obrigando aquela menina. Tá ok? Se eu tenho aí a kitnet, que faço um contrato com ela de aluguel por temporada, acabou. Se ela está usando para se prostituir, para outra... Enfim, então, turma, entendo aqui, é um exemplo que eu gosto muito de trabalhar esse crime, de chamar a atenção de vocês para a questão, para, né, uma abordagem subjetiva, Ricardo, tá? Por isso que nós temos Cristal da Vida aí, tá ok? Esses inúmeros sites aí, que realmente, porque existe esse mecanismo. Sim, Elismar?
essa questão da legalidade dessa profissão seria mais uma questão moral, né? Porque a sociedade em si sabe que existe, mas não aceita em termos, né? Assim, entre aspas, né? Sim. É uma das profissões mais antigas, né? Digamos assim. Então, Entendi. essa questão da legalidade, ela não vai por aí, né? Exatamente. A questão né, Elismar? Tem algumas outras situações que estão na frente, né? No que diz respeito à questão assim, de evolução da sociedade. Eu vejo que a sociedade ainda não evoluiu tanto, né, aqui no Brasil, a ponto de uma prostituta ter a carteira de trabalho dela. Você pode ver que isso nem é tão fomentado aqui no Brasil. Né, de forma esporádica, mas não tanto como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? A questão aí do debate que vem aí há muito tempo com relação ao aborto, né? Tem outras questões, e a né? Questão do trabalho escravo, no caso daquelas que, fala cafetão, né? Eles em vez da mulher ganhar, ela fica devendo, assim, o tempo inteiro ela deve para ele. Exatamente, que vê muito isso no trabalho escravo, né? Isso aí muito em peão de fazenda. Peão de fazenda trabalha e fica devendo porque o dono da fazenda traz, aí tem uma mercearia, ele compra ali mesmo e já paga com salário. Isso, inclusive, é vedado, viu? Não sou trabalhista, mas pode perguntar para o professor Joeverton, isso é vedado, viu, Elismar? Tá? O empregado não pode ter nenhuma relação, né, comprometer o salário dele com o empregador, seja qualquer natureza, com hospedagem, com compras, nada disso.